noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso programa O Poder. Nós temos a satisfação de conversar com dois entrevistados nesta noite. Na nossa primeira entrevista, eu vou conversar com a professora Sônia Otton, que falará um pouco sobre a história aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. Ela também é diretora do Museu Câmara Cascudo. E no segundo bloco eu tenho a alegria de conversar novamente com o presidente da FURN, Nilberto Galvão, que falará sobre o crescimento da FURN nesses últimos 3, 4 anos. Professora Sônia, seja bem-vinda pela primeira vez ao nosso programa O Poder. Bom dia, obrigada pela recepção. Professora, semana passada terminou homenagens que ocorreram em relação aqui aos museus e os memoriais aqui da cidade. Como é que se deu como é que foi essa programação em relação aos museus e aos memoriais? Usualmente, os museus inscrevem suas programações para a Semana de Museus, que é uma semana nacional e que ocorre promovida pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, em homenagem ao Dia Internacional de Museus, que é o dia 18 de maio. Então, nesta semana do dia 18 de maio, aqui no Brasil foi dia 19, entre 19 e 24 de maio, todos os museus fazem sua programação específica e uma programação geralmente mais atrativa, porque nesta semana do ano é que os museus realmente se dedicam a investir em novos visitantes, né? Atrair novos visitantes, ter uma programação diferente, ou também abrir em horários especiais, como nós abrimos no domingo à tarde. Então, para atrair mais visitantes. Não só abrimos de terça a sábado, terça a sexta o dia todo, sábado e domingo de tarde. Então, para ter mais horários disponíveis para as pessoas, para as famílias, né, e para os grupos também visitarem os museus. Professora, eu tenho visto que nos países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, na Europa, a população vai aos museus, é um lazer, é um prazer a população ir aos museus e memoriais. Aqui no Rio Grande do Norte, especificamente em Natal, as pessoas têm o hábito de visitar os museus e memoriais? Não, nós não temos esse hábito. Geralmente a gente vai a museus quando sai de férias, né? Então aqui há muito essa mentalidade, museu é só para ir quando está de férias. E aí aqui nós estamos todos os dias trabalhando, mas mesmo assim, fins de semana, até porque nem todos os museus abrem nos fins de semana, aí a visitação não existe de pessoas locais, não é? Sempre gente de fora que procura os museus. Mesmo a gente costuma, vez por outra, abrir no domingo, mas isso já foi até abolido no nosso museu, o Museu Câmara Cascudo da UFRN, porque não havia visitantes suficientes. Então, eu atribuo muito isso, realmente um costume que nós não temos. É uma questão cultural? É cultural, mas também nós não temos museus bastante atrativos, com, vamos dizer, exposições diferentes a cada época, sabe? Então, as coisas, porque não há investimento em cultura, de um modo geral, no nosso estado. Eu estou falando pelo que eu observo aqui no nosso estado. Então, como a gente não tem atrações muito fortes para puxar esse público para os museus, né? Esse público fica muito mais solto nas praias, nesses passeios externos, né, e não se sente atraído pelos museus. Professora, nós temos aqui vários memoriais aqui em Natal. Temos o Aloysio Alves. Qual é a diferença do museu para o memorial? Um memorial, ele é mais dedicado a uma pessoa. É a memória de alguém, né? Então, o Memorial Aloysio Alves se dedica a expor um acervo inteiramente relacionado à pessoa do político Aloysio Alves. O Memorial Câmara Cascudo, que pertence ao governo do Estado, também se dedica à figura do intelectual, escritor, folclorista, etnólogo Luiz da Câmara Cascudo. Então, lá realmente você vai encontrar informações sobre a pessoa dele, a vida dele, escritos, sua obra, enfim, né? Geralmente o memorial mostra a obra, o resultado, o trabalho
da vida, a trajetória daquela pessoa, né? E um museu, ele tem coleções, pode ter uma coleção única, por exemplo, uma coleção de porcelana, como há o Museu Costa Pinto, na Bahia. É um museu que tem, a coleção é basicamente de louças e cristais. Há museus que têm, por exemplo, armas. Há museus que têm somente armas brancas. Então, pode ter um acervo, mas também pode ter acervos variados. No caso do Museu Câmara Cascudo, da UFRN, que é o nosso, ele tem um acervo variado de etnologia, de arqueologia, de paleontologia, e também tem um herbário, que é uma coleção de plantas secas, né, plantas que ficam para registro, né? Então, é uma espécie de pequeno museu de plantas, principalmente aquáticas do Rio Grande do Norte. Então, nós temos uns acervos variados e pertencemos ao UFRN, somos um museu universitário. E há outros museus que são da esfera do governo do Estado. Oficialmente, nós temos quantos museus aqui no Rio Grande do Norte? Olha, nós temos cerca de 30 museus, arredondando, sim, né? Oficialmente. Oficialmente. E nós estamos, inclusive, nos oferecendo para participar da luta em favor da criação de uma rede estadual de museus. Então, essa entrevista aqui é oportuna também para divulgar esse aspecto, que os museus podem se unir, podem unir recursos, podem unir pessoas, trabalhadores em museus, para fazer certas programações conjuntas, pelo menos quando há uma temática comum, por exemplo, e também para a troca de acervos, um empréstimo de acervos, né, para certas exposições. Isso é uma coisa que facilitaria se existisse uma rede, né? Na UFRN, nós já criamos uma rede universitária de museus, que se chama RUMOS. Por sinal, um nome interessante para mostrar que nós queremos ter um rumo, uma direção, né? Os museus da universidade são 4. E não quer dizer que nós estamos, assim, numa ilha de felicidade, de esbanjamento de recursos. Pelo contrário, também estamos sofrendo todo o contingenciamento federal de verbas, né? Mas, de qualquer maneira, essa rede universitária já foi criada por resolução do CONSUNE. E, então, ela é oficial, ela é institucional, e isso também precisa acontecer com o governo do Estado. Então, o governo do Estado reunir todos os museus, inclusive os nossos que são universitários, dentro dessa rede, já que nós estamos instalados numa cidade do Rio Grande do Norte, que é a capital. Então, todos os museus deveriam estar unidos nessa rede para somar esforços e fazer um trabalho possivelmente melhor. Professora, o Museu Câmara Cascudo, ele é mantido pela Universidade Federal, mas um município que tenha um pequeno museu, ele tem como conseguir recursos federais para se manter? Tem sim. Geralmente, esse museu, para conseguir isso, ele tem que estar cadastrado no IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. É o órgão federal que congrega todos os museus que se inscrevem nele. Então, se está cadastrado no IBRAM e ele tem um plano museológico, essa é a condição sine qua non para participar de editais. Porque aí ele pode participar de editais, ganhar recursos para realizar sua programação, para melhorar mobiliário, por exemplo, para instalações e também para acervos. Professora, falar em acervo, o acervo do saudoso jornal Diário de Natal está sobre os domínios da senhora, da sua equipe, vamos dizer assim. Como é que anda essa questão desse acervo? Para onde é que vai oficialmente? Se vai ficar lá na universidade? Sim. Se vai ter um local específico, próprio, adequado para se manter? Se vai ser aberto ao público? Como é que anda essa questão do acervo do saudoso Diário de Natal? Eu estou achando graça porque você fez pelo menos 6 perguntas aí relacionadas ao tema. Mas eu vou tentar responder. O acervo que veio do Diário de Natal para o UFRN está sob a guarda do Museu Câmara Cascudo. No entanto, ele não foi doado. Ele foi cedido em comodato, né? Sob comodato,
à UFRN por 20 anos. Então, esse acervo pertence à empresa Diários Associados, que tem sede em Brasília, e ele está cedido à universidade para a universidade fazer uso dele. Uso para pesquisa, claro, né? E então, o que está precisando é a própria universidade ter as condições de colocar este acervo acessível ao público. E aí é uma longa caminhada, que envolve muitos recursos. Ele vai passar por uma digitalização, o acervo? Exatamente. Começa que nós precisamos de recursos para digitalizar. Então, temos que ter um equipamento próprio para digitalizar. São jornais colecionados desde 1935 até 2012, quando a empresa fechou, aqui no Rio Grande do Norte. Então, é um extenso período. Ao mesmo tempo, é uma preciosidade que nós temos guardada e que nós temos que fazer, vamos dizer, isso ter uma função social. A função social é colocando isso acessível, mas é preciso que o público compreenda que, para que nós cheguemos até lá, nós precisamos de ajuda. E esse acervo não veio para o UFRN a pedido dela. Esse acervo veio por uma deferência da empresa Diários Associados para com a universidade, reconhecendo que a universidade é a instituição norte-riograndense de maior credibilidade e que tem as condições, ele supõe que tem as condições, né, porque temos pessoal, nós temos pesquisadores, nós temos técnicos, nós temos professores, nós temos alunos e a gente tem condições realmente de trabalhar, nós temos pessoal para isso, mas nós também precisamos de equipamentos e de recursos. Nada se faz sem recursos financeiros. Nós precisamos disso para poder começar. E a gente quer que a sociedade do Rio Grande do Norte nos ajude a conservar, a higienizar e a colocar esse acervo em condições, porque ele só vai chegar à população digitalizado. Não tem condições desse acervo chegar fisicamente ao público, de manusear páginas de jornais. Isso não pode ocorrer. Porque, primeiramente, esse acervo está guardado há muitos anos. Estava guardado em más condições quando era da própria empresa. E a empresa não tinha condições de higienizá-lo. Então, as primeiras pessoas que têm contato com esse jornal quase sempre ficam doentes, porque ficam com asma, falta de ar, sabe? São acometidas pelos fungos e todas as bactérias e tudo o que tem nas páginas desses jornais que estão guardados. O que nós fizemos inicialmente foi ter um espaço para guardá-lo, para ter a guarda num espaço, vamos dizer, digno de receber um acervo desse quilate. Então, nós temos uma sala climatizada de noite, temos equipe de técnicos e bolsistas que monitoram a higiene dessas caixas onde estão os jornais. Elas estão livres de umidade e de luz também. Então, elas tecnicamente estão, do ponto de vista da conservação, estão bem guardadas, mas elas não podem ficar assim eternamente. Nós temos que ter ajuda para sair desse impasse em que nós estamos. Então, fazemos a guarda, nós temos responsabilidade com esse material e precisamos da ajuda da sociedade. Nós não podemos sozinhos cuidar de um acervo que nós não pedimos para ficar com ele. Sabemos que é precioso, nós temos responsabilidade com isso, mas nós queremos ajuda. Professora, rapidamente, como é que a senhora, como historiadora, como é que a senhora vê o descaso que os governantes têm com a história da cidade? Por exemplo, Natal teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, quando foi construída aqui a maior base norte-americana fora dos Estados Unidos na época da guerra, e nós temos aqui a rampa que está aí se deteriorando. Como é que a senhora vê assim, a senhora analisa esse descuido que os governantes têm com a história da cidade e com a rampa, vamos dizer assim? Toda a história do Rio Grande do Norte é muito bonita desde o seu princípio, né? Nós temos uma história colonial belíssima, com heróis, com muitos fatos relevantes que a maioria da população desconhece. Então, uma história mais recente, como foi a Segunda Guerra Mundial, Natal foi a única cidade brasileira que tem uma história muito particular
de participação nessa guerra. Nenhuma outra cidade brasileira foi base americana, teve a influência, a presença maciça de tropas americanas no Rio Grande do Norte, numa capital, como nós tivemos aqui. Tivemos uma verdadeira ocupação americana, não é, durante um período, e que tivemos repercussões culturais muito importantes, muito significativas na cidade. E, no entanto, isso parece que foi tudo em vão, sabe? Parece que nós não temos história, parece que nós não gostamos da nossa história. Os governantes realmente relevam isso ao esquecimento, né? Então, é lamentável e imperdoável do ponto de vista político, uma cidade que teve a projeção como Natal, não ter um museu dedicado à participação da cidade na Segunda Guerra Mundial. Ok, eu quero agradecer aqui a presença da professora, da historiadora, doutora Sônia Otto. Eu quero, professora, deixar aqui em suas mãos o mais recente exemplar da revista O Poder e deixar o espaço aqui rapidamente para as suas considerações finais. Bem, quero dizer que para mim foi uma satisfação participar aqui dessa entrevista e dizer que o Museu Câmara Cascudo agora vai passar por uma sucessão. Eu vou deixar a direção do museu, pretendo me aposentar e certamente a reitora vai indicar uma pessoa que leve adiante todas as ações administrativas e todas as conquistas que nós trouxemos até agora, né? Então, eu estou passando o museu numa melhor condição, ele reformado na sua parte de recepção e a área de circulação. E nós precisamos levar adiante para termos todas as salas de exposições de longa duração ou permanentes, também condições de ter visitas para exposições sobre o nosso acervo. E então, estou deixando o museu com um plano museológico, que é o primeiro plano deste museu, do Museu Câmara Cascudo da UFRN. Estou deixando com um regimento novo, atualizado, moderno, e também com um plano museográfico, que é o plano que prevê o conceito e a execução das exposições permanentes que nós queremos levar a cabo. Ok, agradeço mais uma vez a sua presença. Eu quero mandar um abraço aqui, aproveitando, falando sobre o Museu Memorial, a minha amiga pessoal, Rosemary Barreto, diretora do Memorial Luísio Alves. Nós vamos agora um breve intervalo e voltaremos em instantes entrevistando o presidente da FURN, Nilberto Galvão. Até lá. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo. Estamos de volta com o programa O Poder. No segundo bloco, eu tenho a alegria de conversar com meu amigo, presidente da FURN, Nilberto Galvão. Nilberto, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa O Poder. Boa noite, para mim é um prazer estar aqui com você. Nilberto, como eu sempre digo, a FURN é uma instituição que já existe um crescimento, já existia um crescimento, e você deu um upgrade em relação, você avançou na FURN. Graças a Deus, a gente tem tentado dar uma contribuição dentro do nosso possível, né?
a gente chegou na Furna, superestrutura. A Furna era uma associação, inclusive uma das maiores do Brasil, associação de classe, mas ela não tinha um viés que as pessoas pudessem conhecer a Furna, saber que a Furna existia. E eu tenho tentado conseguir isso, levando a Furna aí fora os muros da universidade. A Furna antes, ela era voltada mais para os funcionários da universidade e os aposentados. Isso. E hoje você está abrindo as portas da Furna para a sociedade. Abrindo em que sentido, Nilberto? Olha só, a Furna é uma instituição social. Como ela é uma pertencente ao terceiro setor, a gente não poderia ter esse viés apenas corporativista do nosso associado. Então, a gente tinha que voltar as ações da nossa entidade para o externo, para as pessoas, para o público em geral, para poder fazer esse feedback. Então, a Furna tem essa preocupação social e foi nesse sentido que eu busquei levar a Furna para o externo, para o público que tem necessidade, por exemplo, de um tratamento dentário, de um tratamento médico, de um lazer. Então, a gente, graças a Deus, tem tentado fazer isso, levar a Furna para as pessoas que a ela pode servir. A Furna tem uma estrutura médica que funciona mesmo lá no prédio da Furna, em Mirassol. Mas a população pode até imaginar que só quem pode usufruir são as pessoas que moram ali naquela região. As pessoas que moram um pouco distante, na Zona Norte, em outras zonas da cidade, elas podem usufruir dos benefícios da Furna? Sim, todos os serviços da Furna. Não só o centro clínico, nós temos um centro clínico com diversas especialidades médicas que fica localizado na sede administrativa ali em Mirassol, por trás da Igreja Católica, mas também os cursos que a Furna hoje oferece. Nós temos curso de línguas, né? Inglês, espanhol, temos diversos outros cursos, informática, Libras, também são oferecidos à população. A nossa área de lazer em Búzios também, nós temos uma estrutura em Búzios muito bonita, muito bacana, no melhor ponto da Zona Sul. Também nós disponibilizamos para as pessoas que querem fazer eventos. Nós temos curso de fotografia, nós temos vários convênios. Então, as entidades, sindicatos, associações que têm interesse em fazer parceria com a gente, nos procura aqui na Furna, que a gente também disponibiliza o serviço em parceria para essas pessoas. Então, a gente não só atinge todo o público, a gente disponibiliza nosso serviço para o público em geral, como também para os nossos parceiros e conveniados. Gilberto, em relação à saúde, o que é que a Furna oferece? Bom, a Furna tem diversas especialidades médicas. Hoje nós oferecemos toda a cadeia de tratamento odontológico, da restauração até o implante dentário. Na parte médica, nós temos a área de psicologia, nutrição, ginecologia, obstetrícia, dermatologia, urologia. Então, a gente tem uma série de especialidades que nós oferecemos. Quem não é sócio, quem não é funcionário, ex-funcionário da universidade e quer ter direito a esses benefícios em relação à saúde, eles pagam uma mensalidade por mês ou eles pagam especificamente aquele médico, aquele atendimento que ele vai ter? Olha só, nossos serviços eles são oferecidos independente de você ser sócio ou não. Você que procurar a Furna, você pode disponibilizar o nosso serviço. Nós temos duas modalidades hoje de associativismo na própria Furna. Nós temos o sócio efetivo, que é aquele que é funcionário da universidade, que é o sócio da Furna, que foi quem fundou a Furna. E o outro é o sócio amigo, que a gente está lançando a partir de junho para julho, que é qualquer pessoa que tem interesse em ser sócio da Furna vai pagar uma taxazinha e vai ter direito a descontos nos nossos serviços. Agora, você também pode, você não querer ser sócio, você pode fazer uso da Furna através do Fidelidade. Cartão Fidelidade é um cartão de afinidade que a Furna tem, que você disponibiliza ele, você adquire ele por R$10 apenas e a partir daí você se insere numa cadeia de lojas que te possibilitam uma série de descontos em vários setores comerciais, inclusive em todos os serviços da Furna, seja ele no médico, no lazer, em qualquer outro serviço. Então, você que tiver interesse em fazer uso do serviço da Furna, pode ser através do cartão Afinidade, Fidelidade à Furna, ou sócio amigo, ou então, se não for por nenhuma dessas duas modalidades, você pode também fazer uso tendo descontos diferenciados nos nossos serviços. Nilberto, em relação a esses descontos, quem é a pessoa que adquiriu o cartão? Ele terá descontos específicos em cada loja. Isso, é o Clube Afinidade, né, que é uma rede de mais de 300 lojas, inclusive a Furna em todos os seus serviços está dentro desse clube. Lojas de comércio, sapatarias, alimentação, restaurante, academias,
clínicas médicas, postos de saúde, shoppings, aí uma série de ramos de atividade comercial. Aí você adquire esse cartão Fidelidade à Furne, R$10 apenas. Você, a partir daí, onde você for fazer, por exemplo, num restaurante que tenha... que pertence à rede, você faz a alimentação, quando você for pagar, você tem um desconto diferenciado. A diferença é essa, é que você não tem um desconto comum, geralmente dado no comércio. Você tem aquele desconto que é diferenciado, dado àquela rede, por ter fidelidade com aqueles lojistas. Nilberto, vocês começaram a inovar agora, fazendo viagens nacionais e eu soube que terá também viagens internacionais. E os preços são preços acessíveis. Como é que o associado faz para participar dessas viagens? Esse é o nosso grande cartão postal hoje. Nós voltamos as nossas ações para o sócio ativo, porque nós tínhamos, a Furne tem uma gestão voltada apenas para aposentados. Hoje nós voltamos as nossas atividades para o sócio ativo, aquele que está na ativa, trabalhando no dia a dia da UFRN. Agora, todos os nossos passeios, nós estamos fazendo todo mês um passeio para algum destino turístico do Brasil e agora também, se Deus quiser, para internacional. Aí o que acontece? Você tem interesse em participar, você procura a Furne através do 32316330 e participa desses passeios com a gente. Ele é aberto ao público, não é só para sócio, é para o amigo, para o dependente, para o familiar, e ele tem o menor valor possível. Por quê? Porque a Furne não tem finalidade lucrativa. Então, ela faz um passeio, um pacote turístico, de modo que encaixe no seu bolso e que você possa pagar parcelado. Vocês estão construindo chalés lá na sede em Pirangi. Como é que anda? Em Búzios. Como é que andam as obras aí dos chalés? Nós tivemos essa grande oportunidade que eu tenho para falar um pouco sobre a nossa sede social. Nós temos uma sede social que ela tinha o viés da atividade era apenas por lazer. Então, devido à dificuldade de manutenção nessa sede, a gente voltou à atividade para fazer uma função mista, por exemplo, não só ser de lazer nos sábados e domingos, nos finais de semana, para o sócio e para os frequentadores, como também ser hospedagem, para que ele possa se autossustentar. Nesse projeto, fizemos um plano de ação que estamos fazendo um processo de reforma. Está na terceira etapa, que é agora a reformulação do Mirante, que vai ser um auditório multiuso com bastante qualidade, para que aquela região tenha um espaço para fazer reuniões, eventos e etc. E posterior vai ser a construção dos chalés, que a gente já iniciou, já está com o projeto na mão, que provavelmente até dezembro iniciaremos a construção de 16 chalés na sede de Búzios. Então, o sócio terá direito a participar com valores diferenciados, ter o acesso aos chalés. O sócio tem desconto diferenciado. O sócio da Furne é um sócio privilegiado. Ele tem todos os serviços, ele tem 50% de descontos. Enquanto que agora os chalés também serão todos abertos ao público. Não só o associado, mas também quem procurar a Furne, quiser se hospedar num ambiente agradável, com bastante conforto, também vai ter direito. Gilberto, eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez no programa Poder. Para a gente é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco, e eu quero deixar o espaço reservado para as suas considerações finais a todos os telespectadores do nosso estado. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, porque nesses espaços a Furne tem tido a oportunidade de mostrar seus serviços e fazer se conhecer. A Furne é uma associação sem fim lucrativo e ela fica localizada na Praça de Mirassol, próximo por trás da Igreja Católica de Mirassol. Se você quiser conhecer a Furne, frequentar a Furne, fazer parte dessa família Furne, você nos procura através do 32316330 e você vai ter a oportunidade de levar seus familiares, cursos, lazer e muito mais que a Furne tem a oferecer a você. Então, para mim é uma grande satisfação participar desse programa, poder levar você à Furne. Obrigado. Ok, agradeço mais uma vez a sua presença. Eu quero informar que nesse mês de junho o programa O Poder estará em recesso e nós iremos reprisar as nossas últimas entrevistas. Agradeço a sua audiência e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Até lá. De segunda a sexta, a partir das 18h30, você assiste o programa Jornal do RN.